Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos continuar falando sobre empreendedorismo. Porém, nós vamos falar um tema que é muito importante, que são as funções custo, a gente precisa saber quanto que custa cada um dos produtos, a função receita e a função lucro. Porque a gente conhecendo muito bem essas funções, a gente consegue projetar e encontrar o que a gente chama de ponto de equilíbrio, exatamente entre as despesas e as receitas. Então vamos lá. Nosso objetivo, função custo, lucro e receita. Nossos objetivos do vídeo de hoje é compreender a função custo, compreender a função receita e compreender a função lucro e também como que a gente vai obter essas funções, com exemplos bem clássicos e fáceis de serem compreendidos. Primeiro a gente precisa relembrar e fixar o que é um custo fixo de uma empresa. Então, são aqueles custos que independem do serviço que a empresa presta, se ela está prestando serviço ou se ela está vendendo determinado produto, ela vai ter. Ou seja, basicamente, se a empresa não está vendendo nada, não está obtendo receita, ela vai ter aquele custo. Aquele custo é o que a gente chama de custo fixo. Por exemplo, aluguel do local onde está a empresa, a internet, independentemente se você está atendendo o público ou não, essas despesas vão acontecer, que são chamadas despesas fixas, né? Já as despesas variáveis, os custos variáveis, são aqueles custos que vão depender exatamente de você prestar o serviço ou de você, por exemplo, fabricar um produto. Que daí a gente precisa saber exatamente quanto que vai de custo em cada um dos produtos, por exemplo, de matéria-prima que serão necessários, ok? Bem, então aqui a gente já tem uma ideia para determinar o que a gente chama de custo total de produção, que vai ser a somatória do custo fixo mais do custo variável. A soma dos dois vai dar o custo total de produção. Então, o custo total, agora aqui a gente já começa a pensar em termo de função. O custo total, o fixo é um valor numérico, né? Chegamos lá, R$150, R$1.500, que é aquela despesa que vai acontecer sempre. O custo variável vai depender do número, por exemplo, de produtos que a gente vai vender lá. Esse número, eu vou pegar o custo variável, que seria por unidade, e vou multiplicar pelo número de unidades que eu vou ter. Então, ou seja, este valor nós vamos ter calculado e o número de unidades que a gente fabricar, a gente vai multiplicar. Por que a gente chama de função mesmo? Porque o custo total vai depender de quantas unidades nós vamos vender ou fabricar. No caso, depende do modelo de negócio que nós temos. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos supor que uma empresa tem um custo fixo de R$75 e o custo variável para cada peça é de 40 centavos. Como é que vai ficar a função custo total? Vai ser o custo fixo, que é 75, mais cada unidade custa 40 centavos e eu vou multiplicar pelo número de unidades. Portanto, a minha função custo ficou como sendo 75 mais 0,40 de x. Lembrando que o x é o quê? É o número de unidades que a gente vai fabricar. Se for fabricado, digamos, 100 unidades, vai ser o quê? 0,40 vezes 100 e vai somar com 75 e a gente vai ter o custo total de produção que a gente vai, no caso dessa empresa aqui. Tranquilo? Vamos pensar aqui, ó. Se a empresa então produz 100 peças, o custo será... Então, substituir no lugar do x o 100, 100 vezes 0,40, R$40. Mais os 75, portanto, o custo total vai ser de R$115. Terá um custo total de 115, isso significa que cada peça custou unitariamente o quê? 115 dividimos por 100, cada uma custa R$1,15. Isso é primordial, saber o custo total, mas mais ainda saber qual é o custo unitário para que a gente possa colocar qual que é o lucro desejado e o valor de venda. E também para a gente comparar com os nossos concorrentes
qual é o preço que eles estão ofertando. Se a gente ofertar um valor muito diferente para mais, a gente vai ter muita dificuldade de vender, a não ser que o seu produto tenha um diferencial muito grande em relação ao outro. Mas isso é bastante importante, conhecer qual é o custo unitário. Hoje em dia, com a tecnologia, fica muito fácil da gente fazer esse controle. Você pode utilizar, por exemplo, a nossa plataforma que a gente usa do Google Docs, as planilhas eletrônicas. Isso vai facilitar, você pode programar a função custo na planilha e à medida que você vai alterando os números ou mesmo os valores unitários de custo, ela vai automaticamente te atualizando e você pode ter esse controle na palma da sua mão, utilizando, por exemplo, os smartphones, né? Vai facilitar muito para vocês. Vamos agora praticar um pouco desse conhecimento. Vamos lá. Uma confecção produz jaquetas de couro em grande quantidade. O custo total de fabricação dessas jaquetas é composto por um custo fixo de R$ 2.000 e um custo variável de R$ 40 por unidade produzida. Expresse a função custo em função de X unidades e obtenha o custo para a fabricação de 200 unidades. Baseada no exemplo que a gente comentou anteriormente, eu vou dar um tempinho para vocês resolverem, achar a função custo e determinar o custo para essas 200 unidades. Um tempinho e já voltamos a conferir. Então, pessoal, vocês estão vendo, quem quer ser um empresário, pensa em empreender, viu que aquilo que a professora de matemática falava para vocês, é necessário conhecer esse conceito de função. Agora vocês estão vendo uma aplicabilidade muito importante no mundo exatamente empresarial. Muito importante o empresário ter ideia do que ele está fazendo ali. E aqui a gente está vendo um exemplo prático aí de aplicação do conceito de função no caso do custo de uma mercadoria. Então vamos ver o que vocês produziram? Então nós tínhamos um custo fixo de R$ 2.000 e tínhamos que o custo unitário era de R$ 40 por unidade. O que a gente queria saber? A função custo em relação a X, que X seria o número de unidades, e qual seria o custo unitário, o custo total para fabricar 200 unidades. Então vamos lá. O custo total vai ser dado pelo custo fixo, que é 2.000, mais 40 vezes o número de unidades fabricadas. Portanto, aqui nós temos a nossa função custo. Agora, para saber qual vai ser o custo total para 200 unidades, no lugar do X a gente coloca 200,
no lugar do x200. E aqui ficamos 2.000 mais 40 vezes 200. 40 vezes 200, 8.000, mais os 2.000 de custo fixo, portanto, o custo para fabricar 200 unidades será de R$10.000. Qual seria o custo para cada uma das jaquetas? Daí a gente vai pegar os 10.000 e dividir por 200. Daí a gente vai ter o que a gente chama do custo unitário. Já estão dando para ver que quanto maior o valor, o número de jaquetas, nesse caso, for fabricado, vai diluir mais o valor desse custo fixo. Por isso, a produção em maior escala vai facilitar. Porém, a gente não pode fabricar a esmo, porque senão a gente não pode acabar tendo um estoque e não vendendo. Por isso, vai ser necessário exatamente o que a gente chama de um ponto de equilíbrio. Mas para a gente achar esse ponto de equilíbrio, nós vamos ter que entender também a função receita. O que seria a função receita? A função receita basicamente vai ser o preço de venda, por exemplo, se a gente usar o exemplo das jaquetas, pelo número de jaquetas que eu estiver vendendo, né? Eu pego o preço que determina a venda, vezes o número de jaquetas que vai vender, eu tenho a minha receita, tá bom? Se o preço, por exemplo, fosse hipoteticamente R$10, eu vou pegar 10 vezes o número desse produto que nós tivermos ali, no caso, o preço de venda. Lembrando, aqui é preço de venda, não é o preço do custo unitário que a gente falou lá, porque lá está o custo antes de você aplicar o percentual de lucro que você deseja dentro daquela mercadoria, certo? Agora vem uma função que todo empresário adora, né? Que é a função lucro. Como é que a gente determina a função lucro? Exatamente a gente tirando a receita que eu obtenho, a função receita, menos a função custo. Então, a função lucro vai ser a receita, a função receita, menos a função custo, vai dar a função lucro. E a partir daqui que a gente vai poder calcular exatamente o nosso ponto de equilíbrio. Vamos ver agora um exemplo aqui. O preço de venda das jaquetas foi orçado em R$80. Qual será a função receita e a função lucro dessa confecção? Lembrando, a função receita é o preço de venda vezes o X. E a função custo, vamos voltar aqui para a gente chegar lá e olhar o que vocês vão precisar aqui, a função custo deu 2.000 mais 40x. Tranquilo? Então, nós temos os dois aqui e agora vocês vão poder exatamente determinar a função lucro, lembrando que é a função receita menos a função custo. E vocês vão conseguir daí responder qual vai ser esta função. Um tempinho para vocês resolverem e já voltamos conferir.
Então vocês vejam, ai professor, mas aquela matemática eu não prestei atenção. Bem, agora vai ter que prestar atenção e trabalhar. Mas lembre-se que a gente já conversou, né? Se você não sabe, você procura alguém que vai te ajudar e você tem que saber muito bem quem vai ser essa pessoa e também estudar. O empresário, antes de mais nada, ele vai ter que sempre estar estudando, mesmo ele tendo pessoas muito capazes, porque ele vai ter que sempre estar estudando exatamente para ele poder tomar as decisões acertadas. Então vamos lá. Então, para a gente achar a função lucro, nós vamos fazer a receita menos a função custo. Então, a função receita era R$80 vezes o número de jaquetas que serão vendidas. A função custo que a gente já tinha calculado era o quê? 2.000 mais 40 vezes o X. O 40 seria o custo unitário, certo? Veja que eu coloquei entre parênteses. Por que eu coloquei entre parênteses? Porque era a função receita menos a função custo. Então é interessante sempre colocar entre parênteses, porque nós temos que fazer a regrinha de 3. Esse menos por 2.000 e o menos por 40x nesse caso. Então aqui ficou 80 menos 2.000 menos 40x. Menos 40x com 80x vai dar 40x menos 2.000. Portanto, a nossa função lucro deu 40x menos 2.000. Acertaram, gente? Se não acertaram, eu acredito que agora, com a nossa retomada aqui, vocês compreenderam aonde que havia o erro. Para quem acertou, parabéns e está no caminho certo aí de ser um empresário, empreendedor de bastante sucesso, porque essas funções lucro serão muito importantes para você conseguir exatamente que o seu negócio fortaleça e continue e prospere durante muito tempo. Qual será o lucro dessa confecção na venda de todas as 200 peças produzidas? Quantas jaquetas eles precisam vender, no mínimo, para começar a ter lucro? Lembra que a gente tem aquele custo, né? Aquele custo fixo lá, né? Os 2.000. Quantas jaquetas ele vai precisar para ele realmente começar o lucro? Vamos começar primeiro. A função lucro, a gente chegou aqui, que é 40 menos 2.000, né? Então, para a gente, se ele vender todas as 200 peças, eu vou substituir aqui, no lugar do X, as 200 peças. Eu vou ter o quê? Exatamente o lucro que a gente teve. Vou dar um tempinho para vocês e já voltamos. E depois vem esta questão aqui, que vamos ver quem consegue já pensar nesse conceito que a gente trabalhou lá no primeiro ano, quando a gente trabalhou a questão das funções. Vamos ver se vocês lembram esse conceito. Quem não lembrar, né, a gente vai conferir essa segunda questão. Um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
Então vamos lá, gente. Então, substituindo aqui as 200 peças na função lucro, nós vamos ter aqui 40 vezes 200 menos 2.000. 40 vezes 200 dá 8.000 menos 2.000, portanto o lucro seria de R$6.000 se vender as 200 peças. Mas quantas peças seriam necessárias para a gente conseguir o lucro, começar a ter lucro depois de pagar as despesas? Então a função lucro é o quê? 40x menos 2.000. Ela vai ser um ponto de equilíbrio exatamente quando o nosso lucro aqui for zero, né? Então, porque nós estamos achando o ponto de equilíbrio. A partir dali, nós já vamos ter lucro positivo, né? Só tem lucro se é positivo, senão é prejuízo. Então, ficamos zero igual a 40x menos 2.000. Uma equação de primeiro grau. Isolamos o 40x é igual a 2.000, portanto, o x é 50. Então, vai precisar, no mínimo, de 50 jaquetas serem vendidas para se pagar os custos fixos da empresa. Aqui nós temos um exemplo aqui, como curiosidade, ó, aonde em azul está a nossa função receita, em verde está a nossa função lucro. Exatamente quando as duas funções, que são funções de primeiro grau, nesse caso aqui, se encontram, é exatamente o ponto de equilíbrio. Até esse momento está prejuízo e a partir desse ponto de equilíbrio vai acontecer o lucro nessa nossa empresa. Concluindo o vídeo de hoje, o que a gente compreendeu aqui? Aprendemos a montar a função do custo total de uma empresa e aprendemos também a montar a função lucro e compreendemos a importância de conhecer essas funções. No vídeo de hoje conversamos sobre a função custo, receita e lucro. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.